Mas o que a gente vai fazer? A gente vai começar o Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira já falando diretamente com o produtor brasileiro. Por quê? Porque ele está olhando para tudo isso enquanto ele tem que terminar de colher a safra 2022-23 de soja, milho, verão, está plantando a safrinha 23 de milho, está ali negociando o seu trigo, o seu café, enquanto isso já está planejando a próxima temporada. E para nos ajudar nesse planejamento, nada melhor do que a gente trazer para a conversa quem entende sobre isso, Jefferson Souza, analista da Agrinvest Commodities, mais uma vez conosco no Bom Dia Agronegócio. Jefferson, meu amigo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos, prazer em falar com vocês de volta, muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Jefferson, como é que a gente está de olho nisso tudo que aconteceu? Os fertilizantes sentiram ou podem sentir de alguma forma todas essa enxurrada de notícias que tivemos aí nessa semana? Olha, Carla, vamos lá. Eu primeiro quero começar com uma notícia muito importante, né? Então, eu estava fazendo uma conta agora. De março do ano passado a março agora, nós temos uma queda média de 55% para o complexo NPK. É uma queda muito acentuada. Então, você imagina, eu tinha lá no ano passado uma ureia de quase 890, 900 dólares. Hoje eu tenho uma ureia de 320, 330 custo de frete Brasil. Então, é uma queda muito forte nos preços. E essas quedas, elas podem ainda continuar. Nós não descartamos isso. Então, em meio a esse cenário, o produtor está encontrando um ambiente cada vez mais propício para negociar. Agora, na minha opinião, Carla, o ponto mais importante nesse momento é a definição de preço da soja dele, do milho dele para a próxima temporada. Eu começo até com um dado importante para a gente discutir. Eu tenho um cálculo levantado que aproximadamente 40% dos produtores da demanda de fertilizantes para soja já foi fechada, soja 23, 24. E nós 40%? Temos de venda aproximadamente 40% do fertilizante no Brasil. Olha só. Aproximadamente. É um número atrasado perto da média. É um número atrasado. Então, nós temos uma média de 47% para esse período, 48% nós estamos com 40%. Então, o produtor está atrasado nas suas compras, assim como também ele está atrasado nas suas vendas de soja. Isso tanto para a temporada 22-23, obviamente para a temporada 23-24. O produtor brasileiro para 23-24, ele vendeu menos de 2%. Então, provavelmente, é claro, ele está fazendo o quê? Ele está fechando o custo de produção dele, porém ele não está fechando a venda da soja dele. E esse é um risco muito grande, né, Carla? É um risco que ele precisa mensurar, porque ele está deixando uma ponta aberta. A relação de troca dele, ela não está sendo concluída. Por quê? Ele fechou o fertilizante, mas ele está deixando a soja aberta. E por que isso? Porque ele tem um preço, um basis, lá no interior, muito enfraquecido para a próxima temporada. Então, quando ele vai cotar a soja para vender 24, ele vê uma diferença aí de quase R$10 por saco em alguns lugares. E aí ele fala, não, eu vou esperar um pouco. Mas, do outro lado, ele está comprando defensivo, ele está comprando fertilizante e, obviamente, ele está compondo o custo de produção dele. Só que para ele concluir a relação de troca, o que ele precisa? Ele precisa fechar as duas pontas. E hoje ele não está fazendo isso. Então, do lado do fertilizante, eu posso dizer ao produtor o seguinte, existe espaço para cair mais? Existe. Hoje nós temos uma conjuntura que pode comportar uma queda ainda maior no preço, tanto da ureia, como do cloreto, como do fosfatado. Agora, ele também tem que ficar bastante atento à venda da soja dele, o que determina o poder de compra para a próxima temporada. E Jefferson, essa semana, inclusive, essa semana ou na semana passada, a gente viu que a gente tem ali cerca de 5% da safra de soja 23-24 do Mato Grosso já comercializada. Foi um número que acabou me impressionando um pouco, porque a gente vê as vendas da safra 22-23 ainda lentas, e o IMEA, que trouxe esse dado, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ele aponta essa mudança do perfil do produtor, que vem, de fato, fazendo as suas vendas antecipadas de forma um pouco mais contida, de fato, diante dos últimos acontecimentos, dos últimos comportamentos do mercado. Então, a gente pode entender que, para a compra de insumos, essa mudança de perfil também está acontecendo. Ao que tudo indica, sim. Porém, o Mato Grosso, ele é um estado mais avançado. Como você falou, na safra 23-24, nós temos aí 5% vendido. Quando eu olho a média brasileira, ela é de 1,5%, não chega a 2% hoje de venda de soja 23-24. Quando eu olho o Mato Grosso na compra do fertilizante, eu estou falando de um número que se aproxima de 80% por agora. Enquanto as demais regiões, vamos pegar um exemplo, o estado de Goiás, por exemplo, não chega a 50% de compra de insumo.
Então, ele é um estado que vende antecipado e também é um estado que compra antecipado. É uma comercialização um pouco diferente, mas você percebe que ele está atrasado nas duas pontas também, cara. Tanto na temporada atual, vamos pensar na 22, 23, quanto na 23, 24, e na compra do fertilizante ele também está atrasado. Então, significa que nós estamos mudando, quem sabe, para os próximos anos, o modo do produtor comercializar e de comprar insumo no Brasil. Talvez uma mudança que nós vamos ter que se acostumar. Sim. Agora, ele tá. Você falou dessa baixa acumulada, né? Ele está aproveitando esses momentos, ele está olhando para essas janelas e entendendo que ele precisa avançar e garantir esses bons momentos, ou isso vai depender muito de produtor para produtor, da região que ele está localizado? Como é que esses negócios estão acontecendo, Jefferson? Vai depender muito da região que ele está, cara. Depende muito da região. Como eu te disse, o Mato Grosso ele está mais avançado, porém atrasado em relação à média. Se você pegar outros estados, deu o exemplo do Goiás, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Paraná, eles estão atrasados nas compras do insumo e não chega a 50%. Não chegam a 50% ainda. E por que isso, cara? A gente não pode esquecer o seguinte. Ano passado, o que aconteceu? Os preços dos insumos eles subiram muito devido àquela crise gigantesca que nós passamos entre fevereiro, março e abril. O produtor que comprou lá para frente, ele comprou com um preço menor do que o produtor que antecipou a sua compra. Isso está presente no mercado ainda. Nós não podemos dizer que não está. Ele está presente. Então, de uma certa forma, o produtor ele vai precisar acompanhar muito esse conjunto. De um lado, o preço do fertilizante dele, que tem a possibilidade de recuar um pouco mais. Isso ninguém pode dizer que não tem, porque existe essa possibilidade. E também do outro, o preço que ele vai vender a soja dele lá para frente. Porque hoje, cara, quando eu olho esse prêmio, esse basis, ele está muito descontado para a próxima temporada. Isso acaba também travando um pouco das negociações do fertilizante. Porque eu conheço muitos produtores, converso com alguns deles, e eles falaram, Jefferson, eu não vou fechar o meu adubo enquanto eu tiver com a minha soja aberta. Não vou fazer isso. E hoje eu não estou confortável em travar uma soja para 2024. Então também eu vou esperar para comprar o meu adubo. Em alguns casos eu escutei isso. Produtores relatando. E claro, ele está fazendo a gestão de risco que ele trabalhou nos últimos anos. Ele gosta de fazer, né? E ele está mais do que certo de fazer. Quando ele compra o fertilizante, ele já vende a soja dele. E claro, se eu não tenho um preço atrativo, cara, o produtor ele também vai segurar a compra do fertilizante. E é isso que está acontecendo. Hoje nós podemos afirmar que o Brasil está atrasado em relação aos últimos anos na compra de insumos. Que loucura. Agora, Jefferson, e isso se dá num momento de preços em queda. O que justifica essa continuidade das baixas? Na nossa última conversa, você inclusive pontuou isso. A gente tem essas baixas, a ureia foi o nosso destaque, inclusive, e você dizia, Carla, a gente tem um espaço para continuar caindo. E assim se deu. Exatamente, exatamente. A ureia é um caso bastante interessante porque nós tivemos um leilão da Índia, até eu comentei na última conversa que nós estávamos esperando esse leilão. O leilão veio. O mercado ofertou para os indianos mais de 3,5 milhões de toneladas de ureia. É um valor muito grande, cara. É muita coisa. É um volume muito expressivo. Do outro lado, os indianos falaram o seguinte, olha, eu vou comprar 1,1 milhão de toneladas somente. Ou seja, aquela demanda que nós esperávamos com bastante atenção, ela falou o seguinte, eu só quero comprar 1,5 milhão. Qual que foi o sinal que a Índia passou para o mercado? Eu não preciso de ureia agora. Até porque o carregamento ele pode ser uma gigantesca para os indianos. Então, hoje, se nós analisarmos friamente, eu tenho uma oferta de ureia bastante robusta no mundo inteiro, isso é no mundo inteiro, e, claro, do outro lado, uma demanda que ainda está se recuperando, e o mais importante, cara, está havendo uma queda no preço. Imagine você, toda semana você recebe um preço mais barato que você tinha na semana anterior. O que você faz? Você espera, até em algum momento aí para você comprar, ou quando você estiver no limite da tua janela de compra. E é isso que está acontecendo. Isso não é só no Brasil. Isso é uma realidade global. O produtor americano também, provavelmente, ele está esperando esse movimento. Ele está aguardando ao máximo. Nós sabemos que o produtor americano ele tem que tomar a decisão dele. E ao que tudo indica, ele vai aumentar a sua área de milho em relação ao ano passado. Ele vai aumentar também a sua área de trigo. Portanto, se nós pensarmos logicamente, ele teria que usar mais nitrogenado. Só que quando eu olho as compras dos produtores americanos, eles estão também receosos em tomar posição. E é claro, o preço vem caindo por lá também. Então, significa que a demanda ela não está ganhando corpo, até por conta dessas quedas, e do outro lado tem uma super oferta. Ano passado, Carla, as margens de produção dos nitrogenados, retirando a Europa, vamos tirar a Europa de lado,
elas foram muito boas. Nós pegarmos os americanos que produzem ureia, os produtores no Oriente Médio, no norte da África, tiveram margens excepcionais. Se você tem uma margem muito boa, o que acontece? Você tende a aumentar a sua produção. E foi isso que aconteceu. Do outro lado, o que nós tivemos? Uma queda na demanda global. O mundo inteiro consumiu menos fertilizante em 2022. Então, hoje, se eu pegar o quadro de oferta e demanda, ele ainda proporciona uma queda para o preço. E no caso da ureia, isso está bastante evidente no mercado. E nós sentimos bastante no último leilão da Índia. Então, é claro, tudo isso leva a crer que realmente os preços ainda têm um espaço para recuar um pouco mais. Jefferson, quando você me diz que os produtores americanos estão ali também receosos em fechar suas compras, aí minha preocupação aumenta também, porque eles estão perto já de começar uma nova safra e isso deixa o mercado também com menos informação para entender sobre quais decisões eles estão olhando mais, né? O que tudo indica, ele vai aumentar a área de milho, até pela conjuntura, ele deve aumentar também a área de trigo. Agora, do lado do insumo, ele está realmente receoso em tomar posição, pelo que eu estou acompanhando por lá. Nós não vemos um aumento no preço expressivo que nós vimos na última semana, foi uma ureia em Nova Orleans sendo negociada a 290 tonelada curta, que é um preço muito baixo, perto do que nós tínhamos lá em setembro. Então, significa que se eu tivesse uma demanda fomentada, os preços possivelmente estariam sendo pressionados para cima nos Estados Unidos. Isso não está acontecendo. O produtor está comprando aos poucos, ele está comprando, obviamente, ele está tomando a posição, mas ele está comprando aos poucos. E do outro lado, tem uma oferta bastante robusta, como eu falei, né, cara? Então, hoje, se nós pensarmos no cenário Brasil até mesmo, eu acredito que tem espaço para o preço da ureia recuar um pouco mais no mercado doméstico. Agora, até quando irá durar esse movimento de queda é uma outra história. A volatilidade do nitrogenado ela é muito grande. Amanhã ou depois, se tiver algum acontecimento, o preço ele volta a subir. Mas pelo momento com o que nós temos nas mãos, eu digo que existe espaço para recuar um pouco mais. Tá. Existe esse espaço. Sim. Jefferson, a gente está falando, a gente falou bastante da ureia. Como que a gente está olhando para os... Eu sempre te faço essa pergunta, porque acho que é importante que a gente consiga alcançar ainda mais produtores, né? Quando a gente olha para os demais grupos de matérias-primas, quais são os seus destaques? O que também tem caído ou se mantido estável? Quando a gente olha, por exemplo, para os fosfatados ou para o cloreto de potássio, quais são os seus destaques nesse momento? Se eu analisar o fosfatado, vamos pegar por ordem, né? Eu falei do nitrogênio, agora olhando o fosfatado, ele também está recuando. Eu tive nessa semana aí algumas ofertas, alguns negócios de MAP, por exemplo, na casa de 635, 640 dólares a tonelada, contra 655 a tonelada lá no início de fevereiro. Isso, custo e frete Brasil, é sempre importante dizer, né, Carla? Esse preço é o preço do importador. O produtor ele não vai ter acesso a esse preço. Mas no Porto de Paranaguá, nós estamos vendo aí o MAP na casa de 710, 720 dólares a tonelada, um produto que estava 760, 770 há menos de um mês. Então, o movimento de queda no fosfatado ele também está acontecendo, e não é só no Brasil. Nós vemos também um movimento desse tipo na China, que é o maior produtor de fosfatado do mundo. E nós estamos vendo esse movimento de queda também na China. E existe uma expectativa, Carla, que em 2023 os chineses aumentem as exportações em relação ao ano passado. Nós não podemos esquecer, a China, ela em 2022 ainda estava restringindo a exportação de fosfatado. Estima-se que em 2023 ela deverá exportar com mais força, o que é um ponto positivo para nós aqui no Brasil. Se nós pensarmos, nós não importamos uma quantidade tão expressiva assim de fosfatado lá da China, mas nós temos que pensar que ela é uma grande fornecedora para os indianos, por exemplo, que são grandes consumidores de fosfatados. E além disso, para concluir o raciocínio do fosfatado, eu também tenho um estoque bastante robusto na Índia, que é um grande consumidor. Ou seja, significa que eu tenho espaço também para observar uma queda maior no preço do fosfatado. Essa é a conjuntura hoje. E até olhando esse mercado global, pensando nos reflexos da Ásia, que é muito representativa no fósforo, eu estou vendo esse movimento, que é um movimento de queda. Então, significa que aqui no Brasil há espaço para recuar um pouco mais. Tá certo. Quando a gente entende, Jefferson, como isso vai chegando ao mercado. Eu estou acompanhando, inclusive, aqui as suas informações pelo Twitter, e você vinha destacando
também a questão das nossas importações e também os estoques que foram divulgados pela ANDA, que mostraram que os estoques de passagem de fertilizantes foram recordes. Isso ajuda nesse contexto que você está nos trazendo? Esses números também ajudam a manter os preços mais contidos? Sem dúvida, no passado ajudaram bastante, né? Nós tivemos, primeiramente, um dado bastante importante. O Brasil, em 2022, entregou 10,4% a menos de fertilizantes do que entregou em 2021. Ou seja, a demanda brasileira encolheu. Por que ela encolheu? Porque você tem uma relação de troca muito elevada e você tem um preço de fertilizante muito elevado. O que acontece? Os produtores, eles reduzem as suas adubações. Em quais estados que nós presenciamos uma queda mais acentuada? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Foram 3 destaques bastante importantes que chegaram quase a 20% de redução nas entregas. Enquanto o Mato Grosso, Carla, nós tivemos um leve crescimento para as entregas de fertilizantes. Então veja que interessante, de um lado eu tenho um leve crescimento e do outro lado eu tenho uma retração bastante importante na demanda. Em estados como o Rio Grande do Sul, que eu comentei contigo, quase 18,5%, se não me falha a memória, de redução nas entregas. Então, são realidades distintas. Segundo ponto, você comentou do estoque de passagem. É um estoque de passagem bastante elevado, embora ele é menor do que as estimativas do mercado. O mercado esperava 10 milhões, a ANDA divulgou 8,5, salvo engano. Então, significa que o estoque ele é robusto, ele foi responsável por derrubar o preço, só que, obviamente, conforme as negociações elas vão avançando, esse estoque ele vai sendo consumido. Do outro lado, eu tive também uma importação menor em janeiro e fevereiro, que já era esperado. O Brasil importou menos fertilizante do que em relação a 2022. Mas esse quadro, ele ainda é favorável, cara. Ele é favorável. O que nós temos que ficar atento? Que daqui para frente, obviamente, conforme as vendas forem acontecendo, as entregas elas forem acontecendo, esses estoques eles vão sendo consumidos. Então, essa queda, que ela pode ainda acontecer, é o que tudo indica, ela deve ocorrer, lá para frente, no segundo semestre, o cenário pode ser um pouco diferente. Então, o produtor ele tem que ficar muito atento a essa virada de chave. Em algum momento ela vai acontecer, cara. Pode ter certeza disso. Nós importamos menos em janeiro e fevereiro, isso é um fato, e nós devemos importar menos nesse primeiro semestre. Até porque nós temos um estoque, como você comentou. Então, o produtor vai ter que acompanhar essa virada de chave. Jefferson, com todas essas informações costuradas, como é que estão as nossas relações de troca efetivamente? Nesse caso, quais são os seus destaques para soja, para milho? Quais relações de troca nesse momento entre os principais grupos de fertilizantes têm te chamado mais atenção? Vamos pegar um exemplo do cloreto de potássio, que eu sempre comento contigo. O meu índice no Porto, nesse mesmo período do ano passado, pairava 38 sacas por tonelada. Hoje eu tenho um índice de 18,4, 18,5. Está dentro da média, Carla, dentro da média. Então, se nós pegarmos no Porto de Paranaguá, eu estou precificando uma soja 24. Eu tenho hoje uma relação de troca dentro da média para o cloreto de potássio. O cloreto de potássio também eu não comentei sobre ele, mas ele vem de movimento de queda. Nós tínhamos um cloreto de potássio lá no começo do ano a $520 a tonelada custo de frete. Hoje eu já tenho um cloreto de potássio a $460. E por que isso, Carla? Porque a Bielorrússia está mostrando mais as caras em 2023. Ela está encontrando saídas, ela está exportando pelos portos da Rússia. Nós tivemos alguns rumores na semana passada que ela poderia voltar a exportar pela Lituânia, porém nada confirmado. São informações desencontradas, mas o que nós temos nesse momento ela está colocando uma pressão de queda no preço hoje do cloreto de potássio. Esses volumes da Bielorrússia estão pressionando para baixo o preço do cloreto, e aí, em meio a isso, a relação de troca já entra na média no Porto de Paranaguá. Agora, quando eu pego essa minha relação e levo ela para Rondonópolis, pensando na soja 23, 24, ela está levemente acima da média. E por que ela está levemente acima da média? Não pelo preço do fertilizante nesse caso, pelo preço da soja. A desvalorização da soja no interior. E aí eu costuro a informação dizendo o seguinte, aquilo que eu comentei no início, o prêmio para 23, 24, ele é um prêmio muito descontado. Ou seja, ele tira o poder de compra do produtor. Até eu coloquei um gráfico recentemente nas redes mostrando esse movimento. Eu tenho duas realidades. Se eu considerar somente o Porto, eu estou com uma relação dentro da média. Agora, se eu levar essa relação para o interior do Brasil, aí é uma outra história. Porque o prêmio está prejudicando. É muito interessante essa observação, porque assim, acho que uma das primeiras entrevistas que fiz contigo, você pontuava muito isso. De nada adianta a gente olhar só o preço do fertilizante ou só o preço do produto que o produtor vai vender.
né, Jefferson? Essa relação ela precisa ser diariamente monitorada, porque ela vai dar essas janelas de oportunidade, elas têm que ser aproveitadas, né? Sem dúvida nenhuma. Se nós olharmos somente a realidade de Chicago, Carla, e eu traçar uma curva em relação ao preço de cloreto, eu estou com uma relação abaixo da média. Agora, nós temos que pensar o seguinte: em qual prazo o produtor ele vai comprar o cloreto? Na praça dele. A formação do preço da soja ela se dá por CBOT, por câmbio e se dá também por prêmio. Nós não podemos esquecer isso. E aí, claro, se você tem um prêmio descontado, você está tirando o poder de compra do produtor. E é isso que nós temos que olhar. Não basta olhar somente para as cotações em Chicago. É claro que elas vão expressar a realidade, etc., mas nós temos que olhar também o ponto do interior do Brasil, aonde o produtor vai tomar a decisão. E aí, claro, nos últimos tempos, eu venho dando bastante atenção a essa relação de troca no interior, porque ela vai expressar muito mais a realidade do produtor e também muito mais essa questão de andamento de compra, que é muito importante. Jefferson, para a gente finalizar, como é que você tem visto a questão da manutenção do conflito entre Rússia e Ucrânia? E claro, né, tudo isso chegando ao Brasil diante de uma mudança de governo e, portanto, diante de um posicionamento político diferente do Brasil frente ao conflito. Isso pode trazer algum reflexo para a nossa oferta que chega até aqui de fertilizantes, ou o Brasil, justamente por conta do conflito, foi diversificando ali as suas origens? Como é que você tem visto essa mudança de governo versus essa questão do conflito para os fertilizantes? Carla, eu tive, obviamente, lá no início do conflito, lá em fevereiro, começo de março, realmente preocupado, porque nós tínhamos um risco, e esse risco era claro que poderia faltar matéria-prima. Hoje nós já aprendemos a lidar muito, cara. Isso é muito importante. Nós continuamos comprando da Rússia, nós não paramos de comprar da Rússia. Isso é um fato muito importante. A Rússia é a maior fornecedora para nós. Foi no ano passado e provavelmente continuará sendo. O Brasil encontrou novos parceiros? Encontrou, mas nós ainda somos grandes dependentes da Rússia, da China, somos grandes dependentes do Canadá. O Brasil ele aumentou levemente a produção em 2022. Nós continuamos e provavelmente em 2023 continuaremos dependentes das importações. Hoje eu não vejo um risco como eu via lá no passado. Eu acho que nós aprendemos a lidar, etc. O conflito ele está aí ainda, obviamente, mas o mundo, de uma certa forma, já aprendeu a negociar com eles. Inclusive, hoje, qual que é a perspectiva? Que a Rússia aumente a participação nas exportações. Que ela aumente, inclusive com a Bielorrússia também, como eu comentei. Então, aquele risco que era muito grande lá atrás, ele foi saindo de cena. Hoje eu não vejo um risco como nós vimos no passado, obviamente. Mas nós aprendemos, claro, enquanto a guerra ela existir, nós estamos com um risco nas mãos. Nós estamos. Agora, ele é muito menor. Isso é um fato. Tá certo. Jefferson, olha, sempre bom ter você aqui no Bom Dia Agronegócio, ter você no Notícias Agrícolas de uma forma geral. Te agradeço muito pelas análises sempre muito completas e olhando para o produtor brasileiro, dando essa orientação num momento onde ele realmente precisa de direção, de orientação. Então, obrigada mais uma vez, meu amigo, por estar conosco. Notícias Agrícolas sempre de portas abertas para ti, para a Agriinvest. Obrigada. Bom restinho de sexta-feira e bom final de semana para você. Carla, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Sempre falo, estamos com as portas abertas por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem entrar em contato conosco. Estamos aqui. Uma semana a todos e até a próxima. Até a próxima, Jefferson. Um abraço para você, meu amigo. Bom trabalho. Senhoras e senhores, conosco Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, nos trazendo, portanto, as informações sobre esses mercados e, mais do que as informações sobre esses mercados, a necessidade que nós temos de continuar monitorando e acompanhando as relações de troca. Veja que no final da fala do Jefferson, quando ele estava pontuando essa condição e detalhando este cenário, ele dizia que a gente tem, por exemplo, a relação de troca para Sorriso, no interior do Mato Grosso, com o cloreto de potássio, por exemplo, ligeiramente acima da média, mas não pelo preço do fertilizante, mas pela pressão sobre o preço da soja. Então, olhar para isso, e o Jefferson começou a sua entrevista falando sobre isso, sobre como há a necessidade da gente entender a precificação da soja 23, 24
para que aí então o produtor possa, de fato, avançar com as suas compras de insumos, não só fertilizantes, mas a gente está falando de defensivos, de agroquímicos de uma forma geral, de sementes, fora os fertilizantes. Então a gente está falando de um momento que a necessidade do monitoramento é constante. E apesar desses 40%, né, de compras de fertilizantes já ter acontecido, e foi um número que até me impressionou justamente porque eu sei que o produtor tem contido um pouco mais os seus negócios antecipados, e também segurando um pouco mais as suas vendas da safra 22-23, foi um número que me surpreendeu, mas o Jefferson pontua, é um número que mostra atraso em relação à média, em relação à última safra. Então veja como é importante a gente falar, quem sabe mais que a gente, buscar essas análises para que você entenda o contexto e saiba como se inserir nele. É isso que a gente precisa fazer.